Ô, João, você vai fazer uma saudação inicial daqui a pouco, tá? Depois você volta com sua fala. Beleza? A nossa live está começando. Agradecer as pessoas que vão participar conosco. Hoje nós estaremos falando sobre agricultura, meio ambiente, manutenção das estradas e também sobre o que o Partido dos Trabalhadores fez em Sobralha. Então, a gente está iniciando agora, né, às 19h03. Inicialmente, a gente vai aguardar um pouco as pessoas entrarem. E nossa campanha está caminhando bem, graças a Deus. Uma receptividade boa, o povo entendendo que a nossa campanha é uma campanha diferenciada, que tem uma proposta. E é isso. Então, agora a gente vai pedir o candidato a vice-prefeito, João Casaça, para fazer uma pequena saudação. Depois ele vai voltar falando também sobre o nosso plano de governo na área do meio ambiente, da agricultura, da preservação e manutenção das estradas. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui, né, para iniciar aí a nossa live aí. Então, eu sou o João Casaça, candidato a vice-prefeito de Sobralha, junto com o Antônio Carlos. Sou aqui da comunidade de Santa Terezinha e vamos trabalhar aí nessa campanha, né, no sentido de estar levando as nossas propostas para o povo de Sobralha. Então, depois a gente vai estar falando aí sobre essa questão aí do meio ambiente, conservação das estradas e agropecuária, que são coisas bem interligadas aqui para nós no nosso município. Então, depois a gente vai continuar essa fala aqui nesses temas. Meu microfone está desligado. Então, o João deu as suas saudações iniciais e agora a gente vai pedir a Áurea para... A Áurea está na sala, gente? Então, continuando a nossa live, né? A gente quer agradecer a presença de todas e todas que estão nos assistindo e também agradecer também as pessoas que vão assistir a live depois. A outra live nossa atingiu 1.900 pessoas. Dizer a vocês que vocês podem deixar as perguntas nos comentários, né? À medida que a gente for tendo condição de responder os comentários, as sugestões, as perguntas, né? Que nós vamos caminhando aqui
na transmissão dessa live. É a nossa segunda live, né? E a gente vai estar falando sobre o meio ambiente, agropecuária e preservação ambiental. Né? Bom, então nós vamos começar. Então a nossa live vai na seguinte dinâmica. Eu vou fazer uma fala inicial. Essa fala inicial, a gente vai vou falar sobre o que foram feitos no governo do PT aqui em Sobralha, e depois o nosso candidato a vice-prefeito, o João Casaça, vai apresentar as propostas do plano de governo sobre agropecuária, meio ambiente e preservação das estradas. Por que isso? Porque nós estamos planejando uma administração integrada. O candidato a vice-prefeito, ele vai participar do governo desde o primeiro dia do governo. O João Casaça e eu, nós temos uma afinidade muito grande, afinidade de pensamento, de ideias, de ideais, e a gente tem essa facilidade de trabalhar em conjunto. Dentro da distribuição do governo, a gente quer que as secretarias elas se organizem e governem, trabalhem em conjunto. Uma secretaria conversando com a outra, tipo, Secretaria de Ciência Social com a da Educação, com a da Saúde, a da Educação com a Secretaria do Meio Ambiente, porque tudo integrado. O ser humano é um só. Ele não tem como dividir as pessoas, né? Essa parte aqui é da saúde, essa parte aqui é da educação, não. Nós somos, né, uma pessoa só, e a gente tem que pensar na pessoa como um todo. Então, a administração tem que pensar como um todo. O prefeito e o vice-prefeito terão a responsabilidade de coordenar essa equipe que vai ser escolhida com muito critério. Eu estou dizendo que a gente vai surpreender na escolha da equipe, inclusive com servidores de carreira da Prefeitura Municipal, que têm afinidade de pensamento conosco, do nosso projeto. Então, a gente vai formar essa equipe com essa coordenação. E o João Casaça, que é o nosso candidato a vice-prefeito, vai estar nos ajudando em todo o governo, mas especialmente ele vai estar nos ajudando na questão da área do meio ambiente, da agropecuária e da manutenção das estradas. Né? Por quê? Porque é uma área que ele tem mais afinidade, que ele trabalha mais tempo. A questão das estradas, ele vive essa realidade, né? É morador da zona rural, é trabalhador agricultor familiar. Então, ele vive essa realidade da produção, né? Então, ninguém melhor do que ele para cuidar disso. Lógico que nós vamos estar juntos, né? Falando um pouco sobre a participação do PT, o que o PT fez nos governos aqui para Sobralha, e olha que o PT nunca governou Sobralha. Nós tivemos um mandato com o vice-prefeito, quando o João Casaça foi vice-prefeito, mas nós nunca governamos Sobralha. Mas aí, a gente pegando a história nossa aqui, a gente vê que a gente nós já temos um legado. Além do legado que nós temos da luta por direitos, pelos direitos dos trabalhadores, por colocar o trabalhador no orçamento, nós já temos esse legado de deixar aqui em Sobralha algumas obras, alguns recursos, alguns benefícios. Eu quero falar primeiro sobre a inclusão de Sobralha na região metropolitana do Vale do Aço. Isso foi feito, na época, uma discussão conosco, e o deputado era o Ivo José, que fez um projeto de lei, depois a lei foi aprovada, sancionada,
e Sobralha faz parte do Colar Metropolitano do Vale do Aço. O que isso significa? Isso significa que alguns recursos, que quando esses recursos são destinados para a região metropolitana do Vale do Aço, esses recursos podem vir para Sobralha. Então, um exemplo são as casas populares que nós temos ali na proximidade do cemitério da Fábrica de Macarrão, naquela rua descendo ali. São casas populares que vieram porque são recursos que foram destinados para o Colar Metropolitano. Recentemente, agora, a Escola José Severino está trabalhando um projeto, e as cidades contempladas no projeto são cidades do Colar Metropolitano do Vale do Aço. Então, a gente vê assim, um legado, um trabalho, uma discussão que foi construída há muito tempo, mas que está tendo resultado até hoje, né? O governo Lula e Dilma. A gente costuma falar que os governos Lula e Dilma, principalmente o primeiro governo da Dilma, foram os governos de vaca gorda. Foi um governo que teve crescimento, que teve geração de renda, que teve emprego, que o brasileiro podia sonhar com a condição de vida melhor. E isso também refletiu nos municípios com os recursos. Os governos do PT nunca discriminaram uma prefeitura. Não importava se a prefeitura era do Partido dos Trabalhadores ou não. Os recursos chegavam. E a partir do momento que o PT foi governando, a gente foi observando que esses recursos eles foram sendo ampliados. E depois que o PT saiu do governo, foi retirado do governo no golpe que foi dado na presidente Dilma, a gente está observando, primeiro, que o pobre está saindo do orçamento. A vida nossa está ficando mais difícil, o custo de vida está ficando mais difícil, o emprego está diminuindo, as perspectivas de estudo dos nossos estudantes estão diminuindo, né? Mas aqui no governo do PT, nós deixamos um legado para a nossa sociedade, para o Brasil, e foi um legado de crescimento, de esperança. O povo brasileiro tinha esperança que o Brasil ia ficar melhor. Infelizmente, um golpe veio, a gente sabe o motivo do golpe, que não foi de forma alguma para combater a corrupção, mas foi um golpe para retirar o pobre do orçamento, para retirar direitos, né, para modificar a Previdência, congelar os investimentos primários da União, em saúde, educação, moradia, tirar direitos trabalhistas, né? Então, mas eu elaborei uma listinha aqui, a gente pensou elaborando, olha bem, em 2007, que já era o governo Lula, Sobralha recebeu investimentos do governo federal, 3.800.000. Já em 2015, que foi o penúltimo ano do governo Dilma, e já no processo de golpe, foram 8 milhões, quer dizer, mais do que dobrou os investimentos do governo federal aqui em Sobralha. Em 2015, nós tínhamos 885 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. E o programa Bolsa Família é um programa que ele investe no local e faz o comércio movimentar, a renda movimenta aqui na nossa cidade. Nós tivemos 92, dos governos do PT, 92 ligações do programa Luz para Todos. E a gente sabe a dificuldade que foi atender as famílias quando o executor do programa aqui em Minas era o governador Aécio Neves. A dificuldade que a gente tinha do programa chegar lá na ponta, lá na família que precisava da iluminação. Mesmo assim, foram 92 famílias. 2.900.000 reais investido no Plano Safra. 1.280 beneficiados com o programa Saúde Não Tem Preço. 1.280 pessoas beneficiadas. Os Mais Médicos criou mais 2 vagas de médicos aqui em nossa cidade, em Sobralha. Foi construído mais um posto de saúde, ampliação de uma equipe de saúde da família em 2016, mais uma equipe em 2016, no governo do PT, uma equipe do programa Brasil Sorridente, 111 estudantes fizeram inscrição no SISU, muitos deles estudam em Universidade Federal, e aí a gente tem o orgulho de ter participado da luta da vinda
das universidades federais para o Vale do Aço, para o Vale do Rio Doce, o FJF em Valadares, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, em Teoflotone. Foi muita luta, mas que hoje a gente está colhendo o resultado disso. E que, infelizmente, estão ameaçadas devido à visão do governo que nós estamos tendo. Né? 2 ônibus escolares. Em 2013, nós tínhamos 265 vagas formais de trabalho. Já no final, nós chegamos a 479 vagas. Em 2003, 265. E em 2015, 479 vagas de trabalho. 2.500.000 reais de financiamento do BNDES e a construção de 90 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Os deputados do PT, aí quando a gente quer falar nos deputados, da importância, porque o deputado do Partido dos Trabalhadores, ele vota a favor do partido, ele vota a favor do povo, vota a favor dos trabalhadores. Vai discutir a reforma da Previdência, ele está a favor do povo, do trabalhador. Vai discutir a reforma trabalhista, ele não vai votar a favor para retirar direitos da classe trabalhadora, nossos direitos. Mas, infelizmente, aqui em Sobralho a gente tem esse discurso. O deputado vai trazer verba para a cidade. É importante. Aí nós vamos fazer uma lista aqui das verbas que os deputados do Partido dos Trabalhadores trouxeram para Sobralho. Me parece que é mais de 600 mil reais em verbas, sem o PT ser governo. Tá? Mas lá no parlamento, os deputados nossos, os nossos deputados, fazem a defesa dos trabalhadores, que é o mais importante. Então, a gente consegue conciliar as duas coisas. E, infelizmente, existem partidos, existem candidatos apoiando, existem deputados apoiando candidatos na nossa cidade, mas esses candidatos, esses deputados, votam sempre a favor, contra a classe trabalhadora, a favor do capital, a favor da retirada de direitos dos trabalhadores. E a gente acaba sendo prejudicado. Agora nós tivemos a reforma da Previdência Mineira, que foi, né, uma coisa bem... uma retirada de direitos bem drástica que houve aqui no estado de Minas Gerais. Né? Mas os deputados do PT estavam lá combatendo a favor da classe dos trabalhadores. Então, quando você vai votar nessa eleição num candidato a prefeito do PT, num vereador do PT, você está fortalecendo o lado que defende a nossa categoria, que defende os pobres, que defende os trabalhadores. Quando você vota, faz uma outra escolha, aí você está fazendo uma escolha e fortalecendo um lado que retiram os nossos direitos. Né? Então, mesmo não sendo governo, o deputado Leonardo Monteiro, ele destinou para a nossa cidade recursos para 2 tratores agrícolas. Um trator agrícola já existe, né, que vem desde 2011, e o outro trator agrícola, no valor de 100 mil reais, está empenhado o recurso. Ainda não foi contratado por uma vontade, né, por falta de vontade política de algum órgão do governo intermediário que nós temos aí. Ele destinou 100 mil reais para a ponte no Córrego das Palmeiras, um micro-ônibus, 130 mil reais, que atende os nossos estudantes, 89 mil reais para equipamentos da Escola José Severino, o dinheiro está empenhado, 100 mil reais de equipamentos e material permanente para a área de saúde aqui em Sobralho. Inclusive, também o dinheiro empenhado. Só do Leonardo Monteiro, total de 619 mil reais. A deputada Marília Campos, um valor de 73 mil reais. Isso eu quero ressaltar o caráter republicano que nós do Partido dos Trabalhadores temos. Marília Campos, ela teve um voto em Sobralho, apenas um voto. Mas ela destinou para Sobralho o recurso de 73 mil reais, e esse recurso foi, com isso, a prefeitura adquiriu um veículo para assistência social. Então, a forma diferente de fazer a política.
É isso que nós queremos levar para a Prefeitura de Sobral. Né? Uma política que não vai perseguir ninguém, que ninguém vai ter privilégio, todos vão ser tratados da mesma forma, todos terão as mesmas oportunidades. Né? Que esse é o nosso princípio. A deputada Beatriz Cerqueira destinou 25 mil reais de recursos para a Escola José Severino, no seu primeiro ano de mandato. Tá? A deputada Elisa Costa, quando deputada, um carro para assistência social, né? E também tivemos os recursos do território, que são... O território foi um projeto elaborado pelos nossos companheiros, ligados aos movimentos de trabalhadores rurais, sindicatos de trabalhadores rurais, com as assessorias. Então, o recurso veio para o território, ou seja, para vários municípios, e os municípios que faziam parte desse território, que foi construído coletivamente aqui na nossa região do Vale do Rio Doce. Foi um kit para assistência técnica, a prefeitura chegou a ter um assistente técnico para atender os trabalhadores da agricultura familiar, os agricultores. Esse kit tinha um carro, tinha um computador, tinha equipamento de GPS, tinha geladeira, um kit para feiras com caminhonete, barracas e balanças. Conseguimos cercar 10 nascentes, aí está relacionado com o nosso tema de hoje, e a contratação do viveiro de mudas, que hoje não existe mais aqui em Sobral. Né? Na Rua Belo Horizonte ali, funcionava o viveiro de mudas, hoje não existe mais. Cadê o viveiro de mudas? Né? Era um projeto que eu falei na live passada, que tem que pensar sobre a longo prazo. Não é acabar com o programa e não ter nada para colocar no seu lugar. Né? Então, encerrando já também teve a contratação para tratores, né, nesse recurso do território, com a grade rotativa, uma plantadeira e uma lâmina niveladora. Né? Então, gente, eu quero encerrar porque quem vai estar trazendo mesmo as propostas do programa de governo é o vice-prefeito, o futuro vice-prefeito de Sobral, João Casas, e nós estaremos... Eu quero encerrar fazendo o pedido do voto para você que mora em Sobral, você que vota em Sobral, para fazer a mudança de fato, não é uma mudança superficial, de rótulo, uma mudança de fato, uma mudança que vai mudar a postura, a maneira de administrar a prefeitura, preocupada em cuidar das pessoas. Então, nós estamos pedindo voto por 13. Antônio Carlos, prefeito, João Casaça, vice, e para você votar em um dos candidatos a vereador do Partido dos Trabalhadores, que com certeza um ou mais vereador do prefeito, do PT, que foi eleito, vai fazer a diferença na Câmara de Vereadores. Vai representar você, vai apresentar projetos, requerimentos, vai levar ideias, vai mobilizar o povo na defesa do nosso povo. Então, é isso, né, inicialmente a minha fala, depois a gente volta fazendo as considerações finais, e a gente agradece a todos e todas que estão participando conosco, e também a quem vai participar. Se você quiser deixar uma pergunta, uma sugestão, pode fazer pergunta difícil também, tá? Nós vamos estar respondendo. Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai fazendo esse diálogo, né, com a nossa comunidade. Por enquanto, obrigado. Aí a gente passa a palavra para o nosso candidato a vice-prefeito, João Casas. João? Então, novamente, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. Boa noite, companheiro Antônio Carlos, candidato a prefeito. É uma honra muito grande estar ao seu lado, né, pela sua capacidade de trabalhar em conjunto, né?
Acredito que nós já fazemos trabalho, né, defesa de tantas coisas, do meio ambiente, das pessoas aqui em Somália, e vamos levar essa experiência para a nossa administração, caso a gente seja eleito, né, graças de Deus. Eu quero aqui colocar alguns pensamentos aqui sobre a questão aí do meio ambiente, conservação das estradas e agricultura e pecuária. É claro que cada um vai poder ter acesso aos nosso documento, nosso plano de governo. Já tem acesso lá no TSE, mas também vai chegar, né, espero para todos, em forma de material impresso. Eu queria, assim, então, agradecendo também a todas as pessoas que já nos estão apoiando, né? E mesmo aquelas pessoas que não decidiram votar na gente, mas que acompanham os nossos espaços de colocação das coisas que a gente sonha, né? Acompanha a nossa campanha, na verdade. E colocar um pouco da história da agricultura no nosso município, né? A gente, até por volta do final dos anos 70, nós tínhamos um modo de fazer agricultura diferente, né? Nesse período era muito comum, ainda tinha mata e tal, e era comum desmatamento, e a gente fazia uma agricultura mais simples, né? Você desmatava, plantava milho, feijão e pasto. E tinha também, numa parte mais próxima do Rio Doce, lá perto do Paraíso, pegando Caxalaga, uma região ali, a extração do carvão, né, que era atravessado pelo rio, né, ia para Belga e tal. Depois de 1978, 79, por aí, principalmente aqui na região que a gente está mais baixa, aqui, próximo ao Ribeirão Santo Estevão, pegando as comunidades aqui de Santa Terezinha, Santa Maria, um pouco do Passarinho, até aqui interligado mais a São João do Oriente, começa, então, chegar a irrigação, fazer os projetos de irrigação junto com a Emater, e começa a chegar essa produção de quiabo, jiló, pimentão, até tomate, teve um tempo que foi plantado e tal. E essa produção, muitas vezes, ela não é entendida nos nossos governos, né? Até pouco tempo, pelo menos até pouco tempo atrás, a prefeitura não reconhecia, não via essa produção aqui. Até porque ela sai por aqui mesmo, daqui já sai para São João do Oriente, quem está mais no Bugre e tal, sai para o lado da Barra, Iapu e tal, e pouco reconhecida. Mas existe uma grande parcela de pessoas, né, de pequenos produtores. Na verdade, Sobralha é um município predominantemente de pequenos agricultores, os agricultores familiares. Nem sei considerar se existe um grande fazendeiro, uma grande fazenda em Sobralha, né? É muito forte essa questão da agricultura familiar. Até mesmo as maiores propriedades, elas trabalham em regime de parceria e tem muita produção também nela de alimentos, né? E é muito interessante essa questão, Antônio já falou isso muito bem, essa questão de interligar as coisas, interligar o governo, mas interligar as coisas também, os programas, né? Porque o meio ambiente, a conservação das estradas e agropecuária são coisas muito interligadas, né? Se você não cuidar do meio ambiente, nós temos hoje uma agricultura tradicional de muito uso de agrotóxicos, de agroquímicos, né? Mas isso, de uma certa forma, causa uma degradação muito
rápida do solo, né? E essas coisas, e nós não temos muito espaço para migrar, né? Vamos sair de onde para onde? Então, nosso município é um município pequeno. Então, quando você trabalha a questão ambiental, você está trabalhando a questão, uma cultura, uma agricultura e uma pecuária que degrada menos o meio ambiente. Nós temos que ter apoio, nós temos que dar apoio à prefeitura, os órgãos governamentais têm que dar apoio aos agricultores com assistência técnica, seja da Emater, porque nós temos hoje assistência da Emater, mas não temos em tempo integral. Mas nós podemos completar essa assistência técnica tanto pela Emater ou mesmo com recursos próprios da prefeitura. Contratação de técnico, isso não é gasto, isso é investimento na agricultura. Porque hoje mesmo nós estamos numa crise no país, uma crise de preço alto da alimentação, vamos dizer direto assim, da alimentação. É porque está produzindo pouco? Não, nós temos recorde na produção, mas a produção, nem sempre você ter recorde na produção significa que você tem um recorde de alimento no país, porque o agronegócio, ele produz dinheiro, né? Se exportar é mais negócio para ele, então ele vai exportar, não está nem aí com a fome do país, com quem passa fome. E nossos municípios, município pequeno e, vamos dizer, município pobre igual Sobralha, tem que pensar também, tem que ter uma programação, um pensamento na alimentação do município. Por isso, a nossa administração, nós queremos trabalhar essa questão do apoio mesmo direto, além da assistência técnica, mas o apoio direto mesmo aos agricultores, com a aquisição e o uso correto do que já tem de máquinas agrícolas e implementos, né? Nós tivemos lá no início dos anos 90, foi criada a Patrulha Agrícola em Sobralha. O prefeito na época era o Dr. Roberto, e ele criou a Patrulha Agrícola. Ele entrou num projeto que comprava 2 tratores e ganhava 1. E começou a dar assistência também, apoio na preparação do solo. Só que, com o passar do tempo, parece que isso ficou pouco interessante para a administração. E se você pegar hoje, nos dias de hoje, nesse mês e tal, todo mundo tem acesso ao trator. Todo mundo quiser um trator, vai lá e ara a terra. Só que a administração não é para fazer apenas em campanha política, né? Nós temos que pensar no município o ano inteiro, né? É isso que vai gerar uma segurança de produção e uma segurança de alimentação também para o povo no nosso município. E pensar também em apoiar, né? Mesmo que isso não seja, já foi e hoje não seja interessante, mas apoiar a produção de alimentos aqui também, alimentos para nós também, porque tudo é alimento. Mas se você pensar, hoje se produz arroz, feijão e milho no município, não. Mas aqui não tem essa aptidão para isso e tal. Mas nós temos ainda terras com capacidade para isso, e o que falta mesmo é um pouco de incentivo, né? Eu já conversando muito com as pessoas, e muitas pessoas sugerem, né? Uma vez sugeriram para mim, tem que ter uma rotativa para fazer o preparo de uma terra para plantar arroz. Eu me lembro até quem falou isso e tal. Na primeira oportunidade que a gente teve no território, o que a gente fez? Colocou um projeto, entre outros equipamentos, uma rotativa, porque precisa desse implemento para preparar o solo. E aí, mais recente agora, as pessoas começam a falar, nós precisamos de ensiladeiras, né? Batedeiras. Nós não vamos pensar numa máquina de grande porte, igual tem lá no sul, porque nós não temos terra para isso. Mas nós temos que ter máquinas, uma batedeira que acopla um trator, uma ensiladeira que acopla um trator para ajudar, principalmente os pequenos agricultores, na hora de fazer um silo. Às vezes perde uma roça de milho porque não tem como fazer um silo, né? Não está incentivado a plantar feijão porque a mão de obra está pouca, é o mesmo caso do arroz, a mão de obra está pouco, e não tem uma máquina, um equipamento que ajude ele
principalmente na hora mais difícil, que é a hora da colheita. Então, o cara pensa, eu vou plantar e pode ser que na hora da colheita eu não vou conseguir colher. Não dá para fazer tudo manual. E a gente, nessa questão, também focando na questão das estradas, né? Nós precisamos de estrada boa, né? Para transportar os produtos, né? Produzidos aqui em Sobralho, seja ele da pecuária ou seja da agricultura. E essas estradas têm que ser de forma planejada também. Se a gente for analisar direitinho, se você perguntar às pessoas quem mais degrada o meio ambiente, os produtores rurais. E se você for analisar direitinho, quem mais degrada o meio ambiente é a administração pública, porque a quantidade de cascalho que é jogada na estrada e que vai tudo para o leito dos córregos, dos rios, é muito grande. Então, por que isso acontece? De qualquer forma, isso vai acontecer. Mas se você fizer de forma planejada, você vai minimizar isso. Não se pode fazer estrada de qualquer maneira, tem que ter um acompanhamento de um engenheiro, um técnico e tal, e mesmo das pessoas que moram na comunidade, que têm uma sabedoria muito grande para entender também esse processo. Então, com isso, degrada o meio ambiente, continuamos sem as estradas em boas condições, principalmente a maior parte do ano, para escoamento da nossa produção, e isso vai causando cada vez mais um desânimo das pessoas em estar trabalhando na produção no município. E principalmente que o nosso município, eu sempre falo assim, o nosso município vai do Monte Alto até o Rio Doce, né? É um município comprido, vai até o Rio Doce. Nós temos, então, o problema do Rio Doce, com barragem, com a lama de Mariana que passou por aqui, e temos o Córrego das Pedras, que nasce no Monte Alto, e que depende de um olhar muito especial, né? Porque as pessoas às vezes vivem, estão falando aqui para as pessoas que vivem na cidade, vivem na zona rural. Eu já vi muita gente das cidades, mas quem tem que conservar o meio ambiente, essa é a responsabilidade dos produtores. Na verdade, os produtores também estão tudo com a corda no pescoço, né? Está tudo estrangulado. Então, nós precisamos de ação administrativa que ajude os produtores também nas suas demandas. E nessa questão da estrada, né, pensando que o Córrego das Pedras nasce aqui no Monte Alto também, e desce no vale, e abastece a cidade de Sobralha, e segue para frente, Engenheiro Caldas. É um local, é um córrego estratégico para nós, né? Ali tem que começar o trabalho de planejamento, né? Fazendo os bolsões de captação de água e cascalho para que a água não vá para o córrego, e principalmente porque o Córrego das Pedras, ele desce, o córrego e a estrada caminham junto, né? Desce paralelo para Sobralho. Ali não pode, sinceramente, não pode entupir nascente, não pode ter ação de qualquer maneira para degradar o córrego, porque a gente precisa dessa água para o abastecimento da cidade, né? E que depois também vai para o Engenheiro Caldas. Então, a gente tem que pensar essas ações estratégicas de usar os equipamentos que tem. O Antônio falou muito bem dos equipamentos. Sobralha hoje, São João do Oriente, todas as cidades vizinhas que respiram, conseguem fazer alguma coisa por causa das máquinas, do PAC, que chegou aqui em Sobralha, né, que foi mandado para aqui nos governos do PT, né? Mas nós precisamos de fazer um bom uso dessas máquinas, que ainda estão em condições de uso, algumas menos, outras, né, mais, mas fazer bom uso dessas máquinas para a gente, com essas máquinas que tem, patrol, pá carregadeira, nós conseguimos fazer esse trabalho de planejamento e para que a gente possa ter uma estrada planejada, degradando menos o meio ambiente, principalmente na área do Córrego das Pedras. Também, porque, falando do Monte Alto aqui, e na questão do meio ambiente, o Monte Alto é uma caixa d'água de vários municípios aqui também.
nasce córrego aqui, córrego das Pedras, que vai para Sobralha, nasce o córrego do Onça, vai o córrego para Tarumirim, para Dom Cavate, para São João do Oriente, córrego para São José, né? Também tem que ter uma ação estratégica de apoiar os agricultores, fazer com que eles tiram renda, melhorem a sua renda ali, mas com apoio para degradar menos o meio ambiente. Nós já tivemos casos de município que até paga, claro que tem recursos para isso, recursos do Bolsa Verde, até recursos internacionais, que pagam os agricultores que querem lá cercar uma nascente, que querem melhorar um topo de morro, conservar e tal. Então, é muito importante isso. E queria abordar um outro tema também aqui dentro do meio ambiente, a questão, né, da unidade, UTC, né, unidade de triagem e compostagem. Nós já temos essa unidade em Sobralha, é um projeto super interessante, mas nós temos que trabalhar algumas ações para pôr isso em prática. Eu sempre passo, às vezes eu visito lá mesmo, ultimamente eu passo na estrada, vejo, e eu, sinceramente, aquele local que muita gente chama de reciclagem, na verdade não faz reciclagem lá, faz a triagem e a compostagem, que a compostagem não deixa também de ser uma reciclagem, mas eu sempre falo assim, aquilo ali parece mais um lixão do que uma UTC de verdade, né? Então, nós temos que ter ações ali, principalmente de valorização das pessoas que trabalham ali. Porque não tem como, algumas coisas não combinam. Não combina, por exemplo, UTC, se não tiver a coleta seletiva. Para mim, não funciona. A pessoa que está trabalhando ali, né, está fazendo um trabalho desumano, está separando, fazendo a separação do lixo, né, com risco para o trabalhador. Pode ali acontecer um acidente, um corte, uma contaminação, uma intoxicação. Então, a gente tem que pensar em ações. E aí, assim, a gente tem que construir. Isso é coisa que a gente deve fazer no início. Qualquer governo tem que fazer isso no início de governo, né? É como se você fizesse as pazes com quem não votou em você, né? É fazer um grande trabalho e em parceria com escolas, com igrejas, seja lá qual igreja for, com organizações, com sindicatos, um grande trabalho para a gente fazer essa questão da separação do lixo doméstico, né? E fazer o transporte disso também em compartimentos separados, né? Para evitar essa contaminação, acidente com o trabalhador. Então, nós temos que trabalhar isso. Não existe como não trabalhar isso, né? Até mesmo a compostagem, nós precisamos de fazer, né, o exame bacteriológico da compostagem, porque essa compostagem pode ser usada também na agricultura, né, que é o tema de hoje também. Isso pode também aumentar a produção agrícola, diminuir custos, né? E tanto na agricultura como pecuária, e fazer agregação de valor a essas coisas também. Nós temos uma grande quantidade de podas de árvores que não é aproveitada. No local da compostagem, nós podemos, e essa é a nossa proposta, ter um espaço também para colocar essas podas de árvores na compostagem, né? Ter uma máquina para fazer a trituração, aumentando assim então a capacidade da compostagem. Trabalhar a questão do aterramento ali, porque é um aterro só controlado, mas com a vida útil já em fim de vida. Então, você tem que pensar nessas coisas. E esse apoio mesmo à produção, né? Na agropecuária, né? Na pecuária, por exemplo, com agregação de valor, principalmente o leite, né? O melhoramento genético, né? Em parceria com as organizações, os sindicatos, tudo, né? Apoio à produção de leite, discutir isso com os produtores, mas ter um apoio diretamente da administração, junto com o sindicato, com as associações,
porque a gente tem que apoiar as organizações, mas apoiar de verdade, né? Falar assim, tem os projetos e tal, tal, tal. Não, ir lá. Eu tenho um exemplo de um colega meu, até sobraliense, que ele trabalha diretamente nisso, no apoio às organizações, né? Aonde a associação não tem dificuldade para resolver os problemas ali, ele chega junto com assistência técnica e ajuda a resolver. Né? Então, talvez em algum momento tanque de expansão do leite, agregação de valor, de alguma forma que tem que ser discutida com os produtores, porque cada região, às vezes, numa comunidade é um sistema, em outra comunidade é outra, mas nós temos que trabalhar isso. E boas estradas, né? Principalmente nesse escoamento da produção de leite, dos derivados aí. E aí, às vezes a pessoa pergunta, mas com que recurso vamos fazer isso? O recurso a gente já tem, né? Nós temos máquinas, nós temos os recursos que vêm para o município. Mas, assim, se você faz um bom projeto, né? Se você tem um bom projeto integrando essa questão do meio ambiente, agricultura, pecuária, né, a conservação das estradas, não vai faltar financiamento para um projeto desse, seja com recursos governamentais, ou seja com recursos não governamentais, que a gente pode conseguir, tem esses caminhos também, até mesmo recursos vindo do exterior, né, nós já temos vários exemplos disso, através de ONGs e tal. Então, a gente quer, né, a gente está colocando aqui um resumo, um pouco da história, de uma forma que a gente tenta fazer nos entender, mas a gente quer pedir aqui com muito carinho que vocês também leiam o nosso plano de governo. Se Deus quiser, vai chegar para todo mundo. Nós estamos nesse momento de pandemia, é difícil até a gente fazer visitas e tal, mas nós estamos à disposição para conversar, para chegar no entendimento e a gente construir, né, um programa de governo, construir uma campanha de forma que a gente possa ter a possibilidade de chegar em um governo e fazer e construir uma cidade, um município para todos nós. Quero deixar aqui o meu pedido de voto, né? Vote em Antônio Carlos, prefeito, 13, João Casaça, vice, e vote nos nossos vereadores para a gente construir esse Sobrale que nós sonhamos. Muito obrigado. Obrigado, João. Muito precisa sua fala, com conhecimento e de quem vai cuidar bem dessa área, desse setor. Nós temos também a preocupação com a questão urbana aqui em Sobralha, no distrito de Coutinho Soares, do esgoto que é colocado totalmente no córrego, sem nenhum tratamento. E é uma questão que a gente tem que ter muito carinho, muito zelo e resolver isso durante as nossas administrações, para que a gente possa devolver para a natureza a água limpa, né, com a preservação ambiental. Então, é possível isso, está contemplado no plano de governo, e a gente vai trabalhar nesse sentido para conseguir recursos e fazer esse tratamento do esgoto antes de devolvê-lo para a corrente da natureza, né, para a corrente do córrego, né, muito importante. Então, a gente continuando a nossa live, agora nós vamos começar a ouvir os nossos candidatos a vereadores. São candidatos que a gente está com muita confiança neles e sabe da capacidade, do potencial que tem para representar o nosso povo. Aí a gente vai ouvir a nossa companheira Áurea Santos, que vai também trazer a sua mensagem para nós. Primeiramente, eu quero dar uma boa noite, né, a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, né, essa noite, nessa live com os companheiros, pessoas, né, que eu me identifico. Falando sobre meio ambiente, agropecuária e estradas, eu vou fazer um breve resumo, né, das ideias, do que eu penso. Gostei demais da fala do João Casaça,
muito boa, muito interessante mesmo. E para completar, né, a gente, eu gostaria muito de agradecer, porque como a campanha já começou, e a gente já está aí, né, de porta em porta, com toda a segurança, a gente não entra nas casas, a gente conversa, né, do lado de fora, de máscara, tudo, sempre com álcool em gel nas mãos, sem tocar nas pessoas. Mas está uma campanha bacana, graças a Deus, respeitada. Queria agradecer, né, as pessoas que estão recebendo a gente com carinho, respeito, estão nos recebendo com aquele carinho que a gente sabe que o eleitor, né, ele tem com a gente. Então, começando a falar de meio ambiente, a gente não vive sem o meio ambiente. Às vezes pode acontecer alguma crítica, plantando arvinhas por aí, mas a gente sabe que o meio ambiente ele é fundamental na nossa vida. Então, e tem tudo a ver, meio ambiente, com a pecuária e com as estradas, né? As três coisas, toda uma relacionada com a outra. E em falar em meio ambiente, a gente sabe que a gente cuidando do meio ambiente, a gente está cuidando da vida, né? Porque a gente já pensou, a gente não vive sem água. A gente tem que cuidar, zelar, porque a natureza, ela é mãe. A natureza mãe, para nós que somos mães, a gente sabe que a mãe, ela perdoa. A mãe, ela perdoa, ela tem aquele amor imenso, né? E a natureza, ela é assim também. A gente pode aprontar com ela, mas na hora que a gente quer cuidar, ela agradece, né? Então, em 2011, eu e meu esposo, meus filhos, nós viemos para aqui em Sobrália, né, que eu estava fora, viemos aqui em Sobrália, morando aqui, nós já começamos a cercar uma parte maior das nossas nascentes aqui, porque estava um problema sério de falta d'água. Aí, o que acontece? Nós cercamos, começamos a plantar, e a natureza já agradece. Hoje, como já tem 9 anos depois, a gente tem bastante água, graças a Deus. E assim, pode ser um ano que agora está demorando mais a chover, a gente tem água, bastante. Então, quer dizer, o problema da falta d'água em Sobrália, a gente sabe que é grande. É assim, eu já morei dentro de Sobrália, dentro da cidade, já chegou uma época, me parece que 2002 ou 2003, a minha caixa d'água teve que ir caminhão-pipa colocar água suja, de córrego, porque não tinha água nem para beber. Então, a gente vai cuidando das nascentes para a gente usufruir depois. Então, a preocupação com as nascentes é muito grande. Uma coisa interessante que eu achei que o João Casaça falou foi a respeito de... Agora, entrando um pouquinho com a natureza, que eu falei que tinha tudo a ver natureza com estrada e agropecuária, pelo seguinte, cascalhar as estradas, né? Igual ele falou do córrego das pedras, por exemplo, ter cuidado com as nascentes, para os cascalhos não entupir as nascentes. A gente tem que tomar cuidado também com o cascalho que, às vezes, está jogando nas estradas, porque, muitas das vezes, o cascalho está vindo contaminado, né? O cascalho vem contaminado, às vezes a pessoa nem sabe, né? Os donos das propriedades nem tá sabendo, e esse cascalho ele vem contaminado com rejeitos de minério. Então, a gente tem que ter cuidado muito com isso também, porque o córrego das pedras, igual todo mundo sabe, né? É a fonte maior de água que a gente tem aqui. Então, é um perigo, a gente tem que estar bem atento a isso também. E como eu disse, né, a respeito das nascentes e agropecuária, a gente cuidando das nossas nascentes vai também respingar, né, na pecuária. Por quê? Hoje, mais cedo, eu estava até conversando com o Antônio a respeito disso, porque a nosso córrego aqui, jogado, né, os esgotos no córrego das pedras, né, e ele passa aqui bem próximo, né, da minha casa.
e os nossos animais, eles não gostam mais de beber, vai dando agosto para frente, eles não gostam mais de beber e tomar essa água, não, porque aí já não é água, né? Já é esgoto. E aí os animais querem uma água limpa. E aqui, graças a Deus, a gente ainda tem. Quando eles atravessam o asfalto para o lado de cá, a gente tem uma nascente ali. Mas e quem não tem? Os animais ainda têm que tomar aquela água suja. Então, assim, tem tudo, né? Tudo uma coisa a ver com a outra. E a respeito da agropecuária, uma coisa bem interessante também no nosso plano de governo a respeito, né, fazer, né, cooperativas. Eu acho assim bem interessante no fazer cooperativas para ter um valor melhor, né, nos derivados do leite, a gente ser mais unidos, mudar, né, fazer igual a gente já tem a tradição aí do Festival do Leite, fazer um Festival do Leite realmente, né, com o apoio dos pecuaristas, o envolvimento das pessoas, né, que trabalham com leite, e a participação dos produtores ela é muito importante nessa festa, ser uma festa mais completa, né? Uma festa completa que faz fazer a festa ter mais sentido, né? Com o nome, né, que ela tem, fazer mais sentido, que muitas das vezes é Festival do Leite sem leite, né? Então seria uma festa assim, mais interessante. E só para finalizar, falar um pouquinho aqui das nossas estradas, e que a gente vê muitas nossas estradas abandonadas, a gente tem uma riqueza muito grande, que é esse ônibus do Rio Doce, aí, que tem mais de 30 anos que ele faz esse trajeto aqui, de São João do Oriente a Governador Valadares, e ele ajuda muita gente, né, com essa linha, que essa linha não pode parar, e muitas das vezes, boa parte do ano, essas estradas estão horríveis. É porque está chovendo muito, mas aí a chuva passa, vem meses de sol e a estrada continua atrapalhada, né? E aí, que não é também só São João do Oriente, né? Eu citei São João do Oriente por causa da linha do Rio Doce, do ônibus da Rio Doce. Então, a gente ter mais preocupação com as estradas, que é muito importante para as pessoas, né, do meio rural. As estradas é muito importante. E outra coisa interessante que eu achei demais aí que o João falou é a respeito do apoio, né, aos agricultores. Nossa, seria bom demais, igual aqui a gente é pequeno produtor, aqui a gente tem 12 hectares de terra, a gente não tem condição de comprar trator. Então, e nem tem terra, né, para o trator trabalhar o ano inteiro. Então, seria bem interessante esse apoio aí, os pequenos produtores, o trator vem, nos ajuda, passa para o outro, e aí ajuda todo mundo, porque um pedacinho de terra tem um trator, é trabalho perdido, mas a prefeitura ter para fazer o trabalho com a gente, aí seria muito, né, bem interessante, e seria uma coisa assim que a população iria agradecer muito. E finalizando, né, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre o viveiro das mudas, que é lamentável. Foi lamentável aquele viveiro ter acabado, né? Porque iria nos ajudar demais, né? Aquelas mudas, a gente até faz um pequeno trabalho aqui em casa, mas só que a gente não dá conta, né? E foi muito lamentável aquele viveiro ter acabado. Encerrando a minha fala, né? Eu gostaria de encerrar fazendo o pedido do voto. Eu gostaria que a população de Sobrália desse uma oportunidade para o 13, porque o que está vindo aí a gente já conhece, né? Todo mundo já conhece, e o 13 está aí pedindo oportunidades para estar fazendo um trabalho bacana aqui em Sobrália, e Antônio Carlos para prefeito e João Casaça vice, e gostaria de pedir também uma oportunidade para mim estar entrando lá, representando as mulheres do 13 e fazendo a diferença na Câmara dos Vereadores. Meu número é 13222. Obrigada e boa noite. Obrigado, nós é que agradecemos, Áurea, muito obrigado, boa noite. Essa foi muito bom, muito feliz a sua fala, lembrou aspectos importantes da preservação ambiental e também do cuidado com a pessoa humana.
e também da oportunidade que nós estamos pedindo ao povo de Sobralha para fazermos uma administração diferente. Sobralha para todos nós. Sobralha para todos, não para alguns. Não é isso? Então, muito obrigado. A gente já vai passar para a próxima companheira, que vai fazer uso da palavra. Nossa candidata, amiga, a pessoa que cada dia que passa estou conhecendo mais, admirando mais, a nossa companheira Elza Reis. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, né? Como o Antônio já acabou de dizer, né? Eu sou a Elza Reis. Gente, enquanto o João falava, né, eu fiquei daqui emocionada. Eu consegui ver o João administrando Sobralha. Eu consegui ver o João colocando em prática tudo que ele falava. Cheguei a me emocionar, sabe? Vendo tudo que ele estava falando, porque assim, são coisas que a gente sabe que realmente precisa ser feito e que tem condições de ser feito, né? Como ele disse, já existe as máquinas, né, para colocar em prática o que ele está dizendo. Basta ter um projeto para que as verbas venham, né? Igual a questão dos tratores aí para estar ajudando, né, os pequenos produtores. Às vezes a pessoa tem aquele desejo de plantar, né, tem um pedacinho de terra, mas não tem condições, né, para estar plantando. A questão da reciclagem, né? A gente fica olhando, ao invés de realmente reciclar, ao invés de colher, está sendo feito o contrário, né? Está sendo jogado lixo, né? Eu já havia comentado nos grupos de reflexões aqui da nossa comunidade, já comentei algumas vezes, e na minha opinião, eu achava que deveria estar passando nas comunidades, né? Pelo menos uma vez por semana, o caminhão fazendo a coleta dos lixos, né? Das pessoas das comunidades, porque a gente aqui da zona rural, a gente acaba optando fazer o quê? Queimar, porque a gente vai, né, acumulando lixo, chega uma hora que a gente acaba colocando fogo naquele lixo que dá para queimar, né? Então, assim, cheguei até a colocar para a minha comunidade aqui a questão da gente fazer um baixo-assinado pedindo, né, que esse carro passasse aqui na nossa comunidade, pelo menos uma vez por semana, né, pegando o nosso lixo aqui. Ainda falei se a gente pode estar combinando, né, um ponto estratégico para todo mundo estar trazendo esse lixo e estar deixando. Mas, né, não foi bem isso que acabou acontecendo. E a questão da estrada, um dia desse eu até ouvi um comentário, né, de uma moradora aqui mesmo do nosso município, né, eu acho que ela não vai se importar de eu comentar o nome dela aqui, que é a Ana Patrícia. A gente estava conversando sobre política e ela disse, no momento que ela falou, até me assustei com a fala dela, que ela falou assim, na verdade, para quem mora na zona rural, como nós, como eu moro naquele canto ali, a gente precisa da estrada antes mesmo até da saúde, né? Estrada para nós é prioridade, porque se eu ou o Zezé passar mal ali naquele canto, a gente vai morrer. Se tiver em período de chuva, por exemplo, a gente vai morrer porque não vai ter como sair de casa, porque a gente não tem estrada. E geralmente, quando está chovendo mesmo, o carro não sai dali de casa, porque a nossa estrada não tem manutenção. Então, não precisa ter saúde se a gente não tiver estrada, porque a gente não vai ter como sair de casa, se estiver chovendo, para usufruir da saúde. Então, assim, olhando pelo ponto de vista dela, ela está certa. Porque se não tiver manutenção da estrada para a gente estar saindo de casa, a gente acaba morrendo por não ter condições de sair de casa. No caso dela, por exemplo, que na casa dela realmente o carro não sai se estiver chovendo, porque não tem manutenção de estrada. Outra coisa, os nossos meninos aqui do Correio do Bugre, eles, período de chuva, eles passam o tempo todo do período de chuva sem ir para a escola, porque o carro não roda, não tem como rodar, porque realmente a manutenção de estrada para nós é algo bastante crítico, né? E é como o João falou aí, né? Não é coisa de 6 meses.
a gente precisa da estrada o tempo todo, né? Não é de vez em quando, é o tempo todo. Então, assim, eu gostaria muito de pedir à população de Sobralha que analisasse bem o nosso plano de governo e desse oportunidade para nós, dessa oportunidade para o 13, porque na hora de defender vocês, é o PT que defende isso. O PT está aqui para trabalhar para vocês. Então, vote 13, vote Antônio Carlos, João Casasso, e dê oportunidade para Elza Reis, 13.555. Também trouxe assuntos relevantes para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, para ver a afinidade de pensamento que a gente tem, né? O João, a Áurea, agora você, ninguém combinou a fala, e as falas todas no mesmo sentido, né? E hoje nós falamos de meio ambiente, de preservação ambiental, e do cuidado com a agricultura, e Deus está nos brindando com uma chuva, né? Que bênção, né? Essa chuva tão esperada, que inclusive vai diminuir um pouquinho as queimadas, que está tendo com muita frequência na nossa região. Ontem mesmo, a gente foi em Dom Carvalho, a gente viu muita queimada na próxima BR-116. Continuando a nossa live, né, o nosso trabalho, a gente vai ouvir agora o nosso companheiro Antônio Francisco, o Fubá, que também vai falar umas palavrinhas para nós. Fubá, boa noite. A palavra está com... Boa noite a todos. Gostei muito das frases que a Elza falou. Foi muito bom. Respeito as estradas, respeito o lixo, para ela que mora lá na zona rural. Eu mesmo sou um que cuido de umas terras do genro da minha esposa, abaixo de Fernando Torim. As estradas é muito boa para lá, segunda-feira, 12 quilômetros para lá de Fernando Torim. Toda segunda-feira, os lixos estão nas encruzilhadas da estrada e o caminhão passa pegando para evitar esses problemas aí. Só que o nosso lugar aqui não está acontecendo isso. Hoje mesmo, eu fazendo minha campanha, descendo aí para o lado da Água Morna ali, eles veio para ali fora, eu vi umas coisas que não dá nem para comentar. Então, é muito difícil. E se tratando dessa história aí, a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo com as coisas, as estradas, então, é muito importante. E baseado no que o Antônio falou lá atrás, a respeito do governo Lula, eu quero deixar uma palavrinha também a respeito do que ele falou. No governo Lula, as pessoas que lembram do passado dele, como ele foi lá, como é que foi o trabalho dele, eu lembro das coisas que é agora, qualquer pobrezinho lembra disso. A gente ia comprar um carrinho, uma motinha velha, e depois do governo Lula, que ele esteve lá, Dilma, qualquer um pobrinho hoje em dia, até para alugar uma casa, se não estiver eles já falam que não quer alugar a casa. As coisas mudou dali para cá. Por quê? Foi no partido do PT que as coisas vêm melhorando de lá para cá. E a gente tem que acordar um pouquinho para a vida, porque não é assim que a banda funciona. Existir a responsabilidade das pessoas, bem, existe. E eu, sinceramente, eu tenho um ponto de vista muito difícil de as pessoas às vezes até entender o que eu falo. Porque o PT trabalha de uma forma muito educada, uma pessoa um partido que tem educação com as pessoas na forma de trabalhar. Eu, pelo menos, hoje mesmo, estava observando que quer muito o povo da Água Morna, Caxalaga de Cima, da forma da minha campanha fazendo, fui muito bem recebido com eles lá, e estou muito satisfeito com a nossa campanha, espero que a gente faça uma boa campanha, que tudo dê certo para nós. E também, para finalizar, que eu não vou ter muitas palavras para falar, pedir o voto para o prefeito Antônio e João Casasso, que vote no 13, e vota para Antônio da Silva, eu sou o Antônio Francisco da Silva, conhecido por Fubá. 13,
2, 3. Que Deus abençoe a nossa caminhada e vamos na fé, vamos em frente. Obrigado, Fubá, pelas importantes palavras. Ter lembrado a época da fartura, né, do nosso governo, do presidente Lula, e também o companheiro que está somando com a gente aqui no nosso Partido dos Trabalhadores e nessa caminhada, né? Agora, a próxima companheira a fazer outra palavra é a companheira Glorinha. Ela estava com condições de entrar e acho que vai dar certo. Aí, Glorinha, boa noite. Tá? Seja bem-vindo. Vamos. Boa noite. Tá, estamos ouvindo. Boa noite. Pode falar, Glorinha. Uma boa noite a todos. Eu achei que não ia dar para continuar participando da live, mas graças a Deus voltei. E graças a Deus ainda mais porque está chovendo aqui, trovejando, relampeando. A internet deu uma caída, mas está de volta, graças a Deus. Então, a gente fica assim emocionado, né, quanto à fala dos companheiros aí. O Antônio, né, com esse conhecimento todo que ele tem, em várias áreas, né, a gente fala não é só na área da educação, não, em todo, um conhecimento fora de série. Mostra, né, ele com esse conhecimento que para um bom governo no município de Sobralho. O João também, com tanto conhecimento e muitas coisas já colocadas em prática, né? Através da agricultura, da pecuária, a nível município, né? Estradas, conhecimentos também na área de administração mesmo. Então, a gente formou uma dupla fora de série, né? Que está aí pronta para governar Sobralho. Quando a gente vê a fala dos companheiros assim, a gente fica imaginando como seria Sobralho, né? Se a gente conseguisse colocar essas pessoas de conhecimento tão grande lá dentro da prefeitura, né, para governar o município. Seria um governo aberto, né, à população, com tantos conhecimentos. E a companheira Elza falou muito, eu gostei muito da fala dela, quando ela falou a respeito da estrada, né, de ônibus escolares. E aqui também, na nossa comunidade, não só a minha comunidade, né, Tanharão, Palmeira, os alunos ficam muito prejudicados por causa da estrada, por causa de córregos cheios, né? Não tem ponte suficiente. A ponte, a famosa, né, ponte do Jairo, que a gente fala, já foi pedido várias e várias vezes, tanto tempo para levantar a ponte, né, refazer aquela ponte, porque é uma ponte de acesso ao córrego, é a ponte onde é o trajeto, né, do ônibus escolares, e quando chove, que fica dando enchente quase todo dia, aí fica intransitável, né, estrada sem cascalhos, cheia de buraco, então fica complicado. E a gente pensa muito trabalhar nessas áreas aí, que foi citado aí, né? Meio ambiente, agropecuário. A irmã, a companheira, né, Áurea, uma fala muito importante, que eu acho que é fundamental também para o nosso governo,
a festa do leite aí com os produtos e com a participação, né, dos pecuaristas, dos produtores, e reforçando também na área rural a agricultura familiar. Foi falado muito na pecuária e agricultura familiar também, apoio, né, para os agricultores. A gente sabe que tem pessoas, eu mesmo trabalhei muito tempo com a feirinha lá em Sobralha. Tem pessoas que ainda continuam trabalhando com a feirinha lá em Sobralha, pessoas que vendem de porta em porta. Então, são pessoas assim que a gente precisa de estar dando apoio. Essas famílias, né, esses agricultores precisam muito do apoio para continuar, né, ganhando sua renda familiar, para complementar, né, sua renda familiar com esse ganhozinho aí da venda de seus produtos. Sabemos, né, que tem vários meios aí de conseguir recursos para apoiar esses projetos no município. Mas para isso acontecer, precisa que esteja vereador competente lá dentro, né, que possa estar criando projetos e buscando recursos para investir nessas áreas. A gente sabe que tem associações no município, mas por falta de apoio estão fechadas, por falta de incentivo, né, de pessoas lá nas comunidades que possam estar desempenhando seu trabalho. E então está precisando muito de pessoas competentes mesmo na frente, lá na prefeitura, tanto no governo quanto no parlamento, lá na Câmara Municipal, para desenvolver esses projetos para que possa, né, melhorar a nossa cidade, para se tornar uma cidade feliz. E para que isso aconteça, encerrando a minha fala, preciso, né, que todos dê o seu votinho aí para o companheiro Antônio Carlos, prefeito, e o João Casaça, né, vice-prefeito. E apoiar também os nossos vereadores, né? Eu, Glorinha, né, vereadora 13113, aí tem a nossa companheira Elza, nossa companheira Áurea, nosso companheiro Valdir e o nosso companheiro Fubá. Estamos aí à disposição de todos e contamos com o apoio de todos vocês para a gente fazer um Sobralha melhor, um Sobralha feliz. Que o nosso município todo aí ganhando. Obrigada a todos. Uma boa noite. Glorinha, nós é que agradecemos a preciosidade da sua fala. É muito importante, né? Demonstrou conhecimento do que você está falando. Você vivencia o que você fala. E muito importante também, quando você escutou o nome de todos os candidatos a vereadores da nossa chapa, né? Ou seja, quem for eleito ou os que forem eleitos vão representar todo este grupo, né? Muito obrigado, Glorinha. Tá? Muito obrigado. Aqui, agora a gente vai ouvir o nosso companheiro vereador, né, neste mandato, vereador Valdir, candidato à reeleição, que vai trazer também a sua palavrinha para nós, sobre... Também conhece essa realidade, né? Porque eu sou testemunha, o Valdir é um batalhador nessa causa, é incansável, não foi uma ou duas vezes só que usou a tribuna da Câmara de Vereadores para cobrar, para denunciar e para pedir providências nesse sentido. Então, Valdir, com você, meu filho. Boa noite, companheiros e companheiras. Sou vereador Valdir Dresporte e candidato à reeleição. Naquela casa, trabalhei incansavelmente, levando diversos projetos e requerimentos. Levei lá uma indicação para a gente, através, agora estou falando sobre o meio ambiente, sobre as nossas estradas, levei uma indicação para a gente trocar os bueiros de madeira por galerias
ou então de boi de cimento, ou então galerias. A gente lutou por isso, através do pedido do produtor rural, que é muito prejudicado. Vai chegar no tempo da nossa chuva, fica difícil para transitar, para levar os leite para a cidade, no dia a dia. A gente cobrou, mas não foi atendido. A gente trocar os bueiros de madeira por de concreto, né? Ou então galeria. É uma luta da gente, vai continuar lutando para que isso aconteça. O povo do meio rural é muito prejudicado quando chega essa data. Qual foi falar aí sobre a companheira Elza, a questão do bugre? Quando começa a chuva, o lugar que tem mais bueiro no córrego é o córrego do bugre. E aí começa a cair para o chão, passa semana, duas sem buscar os alunos, fica prejudicado. E também sobre a nossa escola aqui, Oswaldo Ferreira Campo, a rede de esgoto cai céu aberto, caindo no córrego, prejudicando. A gente levou uma indicação para fazer uma fossa séptica. É uma fossa barata, que a gente sabe, resolveu o problema do nosso córrego. Aí cai a céu aberto. Aonde vai os plantadores, planta verdura para baixo, essa água cheia de sujeira, porcança, passa tudo no meio lá, eles trabalhando no meio dela. A gente cobrou e continua falando, mas até hoje o poder público não atendeu a gente, sabe? A pedido dos nossos moradores aqui do córrego. Porque quando chove, muitos passam no meio dessa lama que eu estou falando. Então a gente vai continuar cobrando, isso não é certo, gente. Contar o poder é coisa fácil para resolver, mas é um descaso com o poder público, sabe? Principalmente com o meio rural, é abandonado. A gente vai continuar cobrando. E também levei outra indicação, quando eu estou falando na questão de água, está escasso, nosso tempo, pouco, chove pouco, um projeto de uma barraginha. O que é isso? Vem as máquinas, faz aquelas barragens, nivelando para cercar essas águas, quando vem para conservar. Mas pouco não deram tão o pedido da gente, né? Então, aí hoje, esse sofrimento aí. Faltando água, começando a faltar água já novamente. Então, o trabalho da gente é esse. E talvez não é reconhecido, porque na Câmara poucas pessoas vão para ver o trabalho da gente. Hoje é transmitido lá, mas começou 2 meses atrás, sabe? Então as pessoas sabem como é que é o trabalho lá. E também, sobre a saúde, eu levei uma indicação pedindo o PSF para atender o município de Platino Soares e toda a zona rural. Na Platino Soares é atendido, assim, um pouco meio capengo, mas é atendido lá a PSF. No meio rural, aqui no Coxa Larga, eu posso cobrar. Se passar uma vez, 2 vezes ou 3 por ano. Então não foi atendido, sabe? É um descalço com o meio rural. E é uma forma que evitava de ficar assim, pessoas procurando posto de saúde, procuração consulta. Se passasse, já ficava agendado, era tudo mais fácil. Mas o poder público não quer facilitar as coisas para o trabalhador rural. Então, isso eu venho cobrando, é o dever nosso, sobre a agricultura, que a gente vê que está cada vez uma coisa que possa ajudar o produtor. Deixa ele abandonado. O nosso Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Quando foi aquele projeto lá naquela casa para ser votado, os companheiros lá de bancada ficaram em dúvida. Eu peguei e falei, vamos votar. E é um projeto bom, ajuda o agricultor. Mas começou bem. Arava a terra, Deus dará, para quem queria, sem cobrar nada, e não plantava. Aí sim, foi um favor que cobrasse metade, para poder arar, atender a todos. Hoje, como está chegando o período de eleição, isso mudou. Pessoas nem precisam mais de ir lá. As pessoas vêm na porta, interessada a voto, está vindo nas portas das pessoas, oferecendo para a terra, e o trator chega no outro dia. Então, vamos continuar cobrando, e se a gente for eleito, se Deus quiser, a gente vai ter um projeto. Esse conselho, ele é importante, mas que ele não pode ser dominado pelo poder público. Tem que ser mesmo os conselheiros que têm voz e vez para atender o meio rural. Então, gente, companheiros, estamos nessa luta, mais uma vez, sou candidato a vereador, e aí eu peço o meu voto a cada companheiro e companheira. Se achar que eu sou merecedor do seu voto, no dia 15 de novembro, vote Valdir Delesposte, meu número é 13.456. Vamos junto até a vitórias. Para prefeito, vote Antônio Carlos, vice João Casaça. E nos meus companheiros, a vereador. No mais, o meu muito obrigado e tenham uma boa noite a todos.
Valdir, muito obrigado a você. Muito obrigado também pelo seu trabalho na Câmara de Vereadores. Nós temos só a agradecer, a gente sabe da sua luta, o que você tem acompanhado, tá? Sou testemunha dessa luta sua, tá? Então, muito obrigado, parabéns. E você merece continuar representando a nossa comunidade naquela casa, né? Então, a gente está chegando para o final da nossa live. Nós tivemos muitos comentários, alguns comentários bem relevantes aqui, mas antes eu vou passar para o nosso vice-prefeito, o João, se ele quer fazer as considerações finais. Está sem som. Enquanto o som do João não coloca, não vem, né? A gente vai fazer a leitura de alguns comentários. A Gessileia colocou para nós que o povo de Sobral tem opção nas eleições municipais, candidatos comprometidos e honestos. O João foi elogiado pelo padre Carlos Neiva pela sua fala tranquila, com profundidade, de quem conhece a realidade. A Eleni também, né? Falou, João, você falou com conhecimento. A Giovana, cuidar para não faltar. Precisamos pensar no meio ambiente, ele influencia na nossa qualidade de vida. O padre Carlos Neiva, novamente, né? É incrível que às vezes faltam árvores para a sombra, até para o gado e para vaqueiros. A Aura foi elogiada pela Giovana na sua fala. O Leandro Vergírio colocou que parabéns aos companheiros de Sobral, desejo sucesso a todos os companheiros, estamos juntos. Precisamos da coleta seletiva urgente, que seja atendida nas zonas rurais também, a fala da Giovana, né? E a manutenção das estradas realmente é muito importante. Às vezes a gente passa o ano inteiro passando num buraco ou uma ponta de pedra, etc., por simples atenção na manutenção. Comentou bem a Elza, né? Então, a gente quer agradecer, né, a todos e todas. Amanhã começa a propaganda eleitoral na rádio comunitária, às 7 horas da manhã e meio-dia tem o programa do prefeito, e durante o dia inteiro tem as chamadas dos candidatos a vereadores e dos candidatos a prefeitos. E também estaremos usando esse veículo para transmitir nossa mensagem. Então, a gente vai ouvir o nosso companheiro João Casaça, com as suas considerações finais. Vamos ver se consegue, né, restabelecer a conexão lá com ele. Então, vamos primeiramente aqui agradecer a Deus pela chuvinha que está começando a cair, né? E agradecer a todos, né, que nos prestigiaram aqui, com seus comentários, né, nossos amigos e tal. E dizer que nós estamos com um compromisso muito grande, de, se Deus quiser, a gente chegando lá, a gente governar Sobrália com muita honestidade, muito carinho com as pessoas, e fazer o diferente, né? Muito obrigado a todos e até a próxima. Reafirmando aí o nosso pedido de voto, né, para Antônio Carlos, prefeito, 13, João Casaça, vice, e para os nossos candidatos a vereadores. Muito obrigado. Obrigado, João. Então, a gente vai, né, caminhar para o encerramento. Essa semana, a nossa campanha foi vítima de um fake news. Fizeram uma montagem com a nossa música, mas nós queremos dizer para a comunidade de Sobral que a nossa campanha continua na mesma ritmo, na mesma tática, estratégia, de respeito ao adversário, de respeito
aos adversários, de respeito ao nosso povo, e levando a nossa mensagem, a mensagem de esperança, melhor, de uma Sabralha melhor para todos nós, né? Sabralha para todos nós, e é isso que a gente quer deixar como legado das administrações, né, do PT aqui em Sabralha, que, se Deus quiser, estarão próximas de acontecer. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos caminhando. Haverá outras lives e a gente vai convidar a comunidade. Queremos agradecer a todo mundo e teve companheiros e companheiras, colegas, que ficaram desde o início da live, né? Desde o início da live, eles ficaram até o final agora, são 1h30 de live. Então, muito obrigado a todos e todos também que passaram e ficaram alguns momentos nessa live junto conosco. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos.